Oi, meus amores, continuando a nossa aulinha de hoje, geografia, tá? Nós vamos falar sobre o clima do Brasil, né? Na páginas 45, 46 e 47. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é calor, no Rio Grande do Sul é frio, então cada local nós temos um clima diferente. O clima é o conjunto de condições atmosféricas, que a atmosfera é o quê? A camada de ar que envolve a Terra, né? Que caracteriza um lugar, tal como temperatura, vento, chuva, seca ou estiagem, que tem lá no norte, né? Variações de umidade de ar, pouca ou muita. Para estabelecer o clima de um lugar, é necessário analisar os seus fenômenos atmosféricos durante um período, verificando com que frequência ocorre, ou seja, se sempre ocorre ou só de vez em quando. Porque se sempre ocorrer, o clima é realmente aquele. Climatologia é a ciência que estuda e explica o clima, tá? As variações climáticas têm uma influência muito grande na vida das pessoas, desde o seu modo de se vestir ao modo de se alimentar. As mudanças climáticas exigem muitas vezes a climatização, tornar o clima, o ambiente mais agradável. Ou seja, lá nos Estados Unidos eles usam muito aquecedor, porque o frio, né, neva, então é muito frio, eles costumam ter aquecedor em casa. Aqui no Rio de Janeiro, quando o dinheirinho dá, né, nós temos ar-condicionado para refrescar. As mudanças climáticas exigem muitas vezes a climatização, como a tia falou. Para isso, serão desenvolvidos eletrodomésticos de ares condicionados, aquecedores e ventiladores. No Brasil, os principais tipos de clima são equatorial, apresenta temperatura elevada, ou seja, muito calor e muita chuva, tá? Existe isso lá no norte do país. Tropical. Predomina em nosso país e é característico de temperaturas altas, muito calor, durante boa parte do ano. Devido à grande extensão de território do Brasil, ou seja, o Brasil é muito grande, né? Apresenta uma modalidade bastante diferente entre si, né? Modos tropicais diferentes que nós vamos ver agora. Tropical continental, né? O que acontece? Nos verões tem muita chuva e invernos muito secos, ou seja, chove muito no verão e no inverno não chove. Esse é o tropical continental, tá? Ocorre predominantemente na porção central do país, ali pro lado da a porção central é ali Distrito Federal, né? Brasília. Tropical de altitude, tá? Apresenta temperaturas mais amenas, ou seja, mais fresquinhas, sendo comum as chuvas no verão, as geadas no inverno. Ou seja, muita chuva no verão, né? E as geadas no inverno. Está presente principalmente nas áreas elevadas da região sudeste, lá em Petrópolis, né? Que chove muito, tem muita umidade, tem aquela neblina, que lá, como eu sou de lá, ninguém chama neblina lá de neblina, é russo. Então, assim, tem muito russo lá, muita neblina, né? Por causa da altitude. Se vocês escutarem alguém falando que, nossa, lá vem o russo, pode crer que é de Petrópolis, porque lá não existe neblina, é russo. Está presente principalmente nas áreas elevadas que eu falei, né? Onde estão comuns as serras e as chapadas. Tropical úmido ou litorâneo. Litorâneo é o quê? Fica perto do litoral, das praias, né? Apresenta temperatura e umidade elevada, ou seja, a temperatura é elevada e a umidade também, o que faz muito bem para a saúde. Pouca umidade dá muitos problemas respiratórios, tá? Ocorrendo nas áreas do litoral do Brasil, né? Que a tia falou. Semiárido. Aí é muito triste, que é aquele pessoal lá do Nordeste que apresenta temperaturas anuais elevadas, quase não chove. Se quando chove uma vez por ano, se chover,
predomina no sertão nordestino. É muito triste, tá? Subtropical. Apresenta as estações do ano bem definidas, com invernos frios para os padrões brasileiros e verões quentes. Ou seja, os invernos são bem frios mesmo e o verão bem quente mesmo. Ocorre nas áreas do país situadas abaixo do Trópico de Capricórnio, englobando a região sul e sudeste. Aqui é a nossa região, né? Agora nós vamos fazer o deverzinho, ó. Observe o mapa em seguida e responda as perguntas abaixo. Equatorial é a parte verdinha, tropical litorâneo vermelhinha, roxinha tropical de altitude, amarelinha tropical, rosinha semiárido onde quase não chove, tá? E azulzinho subtropical. Agora dá uma olhadinha na página 48, só para a tia fazer uma comparação aqui, tá? Vegetação do Brasil. A vegetação do Brasil também varia muito por causa do clima, né? Se quase não chove, quase não nasce plantas. Só nascem as plantas daquelas que estão acostumadas a aquela temperatura e pouca água, tá? Então temos vários tipos de vegetação. Na Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas ou Campos e Pantanal, tá? As formações vegetais fazem parte dos biomas, tá? Que representam um conjunto de vida animal e vegetal presente em uma região. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem 6 grandes biomas no Brasil. São eles: floresta amazônica, né? Que é caracterizada pela grande variedade de espécies de animais e vegetais. Lá é muito úmido, chove muito, né? Embaixo, Caatinga. A Caatinga é uma vegetação resistente ao clima semiárido, é aquela que consegue resistir àquele lugar onde não chove, né? Nós temos os cactos aí, né? Quase não chove lá. E temos vegetações como o xique-xique, o agave, a palma, tá? O cacto, que não está aqui, que alimenta. A palma alimenta até o gado, tá? Eles cortam a palma para alimentar o gado, porque ela é bem rica, bem suculenta com água. Ela tira até mesmo da umidade. As plantas elas aproveitam a água de toda maneira, tanto que vem do solo quanto da umidade do ar. O mandacaru, né, que é um reservatório de água, servindo para o ser humano na seca, e uma grande variedade de cactos, que a tia falou. Cerrado. Predominam plantas rasteiras, tá? São bem rasteirinhas mesmo, dessa alturinha assim, na altura do nosso joelho. Porque lá não tem muita chuva. Então, se não tem muita chuva, não tem muita evolução da planta. Quanto mais água tiver, mais alimentada ela fica, mais ela cresce, né? Mata Atlântica. É a formação da vegetação bastante densa e diversificada. Ou seja, a nossa Mata Atlântica aí, a nossa Serra de Petrópolis aqui, todas essas montanhas da redondeza fazem parte da nossa Mata Atlântica, tá? Vocês verem árvores enormes, frondosas, florestas maravilhosas, né? Nós passamos com o carro, a serra no meio deles. São árvores muito altas, com troncos grossos, além de plantas ornamentais, como bromélias e orquídeas. Tem muita gente vendendo essas plantas na beira da pista. Não sei se vocês já viram. Foi bastante devastada nos fins pela exploração econômica desde a chegada dos portugueses. Por isso, atualmente, é uma vegetação residual, apresentando apenas resquícios de sua mata nativa. É uma pena, né? O homem chegou e começou a destruir. No entanto, a Mata Atlântica ainda é o habitat de vários animais silvestres, como mico-leão dourado, pica-pau da cabeça amarela, arara azul, e temos a preguiça também, tá? A preguiça também o bicho preguiça também mora nessas áreas. Para terminar, campos ou pampas, tá? Os campos ou pampas
são aquele cerrado de grama, assim, parece que tá tudo gramadinho, que você solta o gado para poder comer. São abertos para vegetação arbustiva e de gramídeas, ou seja, de gramas, né, no Rio Grande do Sul. Pantanal é a maior planície inundável, ou seja, ela fica inundada a maior parte do tempo com água do mundo, devido às chuvas associadas às condições do relevo que lá ocorrem, provocando enchentes que cobrem grande parte da área plantaneira. O Pantanal há uma grande variedade de fauna, sendo comuns espécies como jacaré, capivara, ariranha, onça-pintada, macacos, cobras, papagaios e de vegetações inúmeras. Tem muita vegetação que nem foi descoberta ainda na floresta amazônica, no Pantanal. Os cientistas ainda estão à procura de seres vivos que não são ainda catalogados e também de plantas também, tá? Mata dos Cocais corresponde à vegetação existente entre a floresta amazônica e a caatinga, sendo típica dos estados do Maranhão e do Piauí. A carnaúba e o babaçu são suas espécies caracterizadas, árvores ricas em óleos, né, usado muito em cosmético, utilizado na fabricação e derivação de produtos, não só em cosmético, em outras coisas também. Depois eu vou deixar algumas perguntas para vocês pesquisarem. O aproveitamento dessas árvores é de 100%, pois delas nada se perde, tudo se transforma por meio de processos industriais, né? E quase terminando, nós temos aí a Mata dos Pinhais ou Araucária, tá? A Mata dos Pinhais ocorre principalmente na região sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, tá? Sua árvore típica é o pinheiro do Paraná, característica pelo porte alto, ele é bem alto, né? Tem a copa bem aberta, ele é bem como um guarda-chuva, assim, bem aberto. Dá uma olhadinha aí no livro de vocês, que vocês vão ver. E os troncos finos, tá? Serve para confecção de móveis. Virando a página para terminar, vegetação litorânea. Né? Existe ao longo de toda a costa oceânica brasileira, de forma variada. É formada por plantas rasteiras, encontrada nas areias das praias. Os coqueiros também, tá? Os coqueirais são predominantes aí no litoral. Vegetação do mangue. A vegetação do mangue é onde a gente encontra muita variedade de seres vivos e de plantas diferentes também, tá? Ocorre no mangue áreas de transição entre ambientes terrestres e marinhos, ou seja, o encontro da terra com o mar. A vegetação do mangue é adaptada ao solo, bastante salino, ou seja, tem bastante sal, e é totalmente alagada. As áreas com vegetação do mangue são considerados verdadeiros berçários naturais, abrigando tanto espécies nativas do manguezal, quanto espécies que migram, né, para ali quando necessário. Elas vão para ali, às vezes reproduzem e saem de lá. O ciclo reprodutivo. Nesses locais são comuns os crustáceos, como os caranguejos, camarões e guaiamuns. Guaiamuns é aquele caranguejo grandão, tá? Então eu vou deixar para vocês fazerem. Nós vamos fazer aí a página 45, a página 46 e 47. Se der tempo, 48, não, minto, 51 e 52, tá? Porque aí nós já falamos sobre o clima e a vegetação do Brasil. Eu vou deixar algumas fotos anexadas para mostrar para vocês. E eu queria que vocês fizessem uma pesquisa sobre pouca coisa, tá? Para entregar na semana que vem. A tia vai deixar escrito direitinho a pesquisa que é para fazer. Tá bom? Vamos fazer o dever e tirar a dúvida com a tia aqui online.